Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele a honra, a glória e o louvor, porque Ele pode. E Ele tem poder para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Estava meditando na palavra do Senhor sobre a vida de uma mulher que acreditou contra a sua realidade, que deu crédito à voz de Deus, mesmo não pertencendo ao povo de Deus. E que por conta de sua obediência, Deus revelou-se a ela através do profeta Elias. Eu estou falando sobre a viúva de Serepta, uma mulher que Deus preparou para ajudar o profeta. Uma mulher improvável. Alguém que não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo que Deus lhe ordenou para fazer. Mas Deus lhe mostrou que Ele é fiel, que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Quando Elias decreta que não vai chover e Deus ali não permite que a chuva caia e as coisas começam a secar e a morrer, Deus esconde Elias no lugar bom, no ribeiro de Quiriate. Porém, o que acontece? Quando o ribeiro se seca, Deus diz para Elias: olha, vai para Serepta de Sidom, porque eu pedi para que uma viúva te sustentasse, cuidasse de você. Na hora que fala assim, eu pedi uma viúva que cuidasse de você, eu não sei se eu, como Elias, se ele pensaria como eu pensaria. Então, eu acredito que ele pensou assim, Deus preparou tudo. Preparou alguém que tem posses, alguém que tem condições, alguém que pode zelar pela minha vida. E ele vai. E quando ele chega na porta da cidade, a palavra diz que ele encontra ela catando lenha. E quando ele a vê, ele pede para ela um pouco de água, que era um bem precioso. Porque se a água estava faltando, se quando falta água, falta vida, a água se torna um bem precioso. Mas ele pede para ela e ela se vira para ir buscar essa água. E aí ele fala com ela, não, volta aqui. Traz com a água um bolo para que eu coma. E ali ela rasga o seu coração na sinceridade de alma, porque ela revela para ele que ela não tem mais nada além do que um pouco de farinha e um pouco de azeite dentro da sua cozinha. Que o que ela estava fazendo naquele momento era catando os gravetos, catando lenha, para fazer o último bolo para ela e para o filho, e que a esperança dela havia ali cessado. Que ela sabia que a partir do momento que aquele bolo que fosse feito, que eles comessem aquele bolo, não teria mais. Aí ela revela ali para ele a sua condição e diz para ele, como é que eu vou fazer para você se eu não tenho nem para mim? Não que eu não queira, mas eu não tenho. Mas Elias diz para ela, olha, faz exatamente o que você falou. Só que primeiro você vai trazer para mim. Agora o bolo não vai ser dividido por 2, vai ser dividido por 3. Você vai fazer primeiro para mim, traz para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, da farinha, da panela a farinha não se acabará, da botija o azeite não secará. E ela creu, porque ela acreditou, porque Deus já havia preparado o seu coração para que ela recebesse o profeta em sua casa. E ela não recebeu o profeta com o que ela podia, ela recebeu com o que ela tinha. E quando ela o recebe dentro da sua casa, Deus faz com que haja mantimento e a promessa e a palavra do Senhor ali se cumpre. Porém, o tempo passa. E quando o tempo passa, o filho dela adoece e morre. E ela chama o profeta e diz para ele, o que eu tenho contigo? Eu não sou da sua tribo, eu não sou do seu povo, eu não sou da sua religião. Eu respeito seu Deus. Eu imagino ela dizendo isso nos tempos de hoje. Eu respeito a sua crença, eu respeito seu Deus. Mas quando eu entrei para a presença do seu Deus, aí, o meu pecado veio à tona. Porque, querido, Deus não trabalha em coração sujo. Deus não trabalha em mente cauterizada. Ele quer que nós primeiro nos desprendemos de nós mesmos, que nós abrimos mão daquilo que somos, daquilo que temos convicção,
para que ele possa transformar a nossa vida. E ele permite algumas circunstâncias, algumas coisas na nossa vida para trabalhar o nosso coração. Porque nós precisamos sim aprender que o Senhor é fiel e confiar no poder do seu nome, da sua palavra. Hoje a viúva de Sarepta sou eu, hoje a viúva de Sarepta é você. E nós temos que dar crédito à voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda é viva. Ela pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Ela é como espada de dois gumes, ela penetra entre a medula e os ossos. Ela vai no profundo, ela vai no escondido. E nós precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que está impedindo que o Senhor trabalhe. A palavra diz que depois de um certo tempo, o filho daquela mulher morre. E aí ela cai em si. Porque agora ela não vem só decretar a sua realidade, ela vem decretar a sua verdade espiritual, a sua verdade emocional. E ela diz para ele: o que eu tenho contigo? O meu pecado está sendo lançado em meu rosto. E ali Deus trabalha na vida dela, na vida de Elias, e restaura a saúde perfeita daquela criança e ressuscita aquela criança. E naquele momento, ela entende que o profeta era o homem de Deus. Naquele momento, ela entende que o Deus daquele profeta era o Deus verdadeiro. Ela se rende a Deus ali, porque ela vê o milagre, não só do pão, não só da comida, mas o milagre da vida se estabelecer dentro da sua casa. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que as lutas estão difíceis. Eu sei que a esperança está, muitas das vezes, enfraquecendo. Mas eu quero te dizer, não desanime. Deus tem promessa para a sua vida. E se Ele determinou o que Ele vai fazer, espera no Senhor. Dá crédito à palavra do Senhor. Confia no poder do nome do Senhor. Creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Talvez os seus olhos tá como o dela, só vendo que tem o restinho da farinha, o restinho do azeite. Talvez o teu coração está como o dela, acomodado em não mudar. Mas Deus quer mais. Deus quer trabalhar o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Deus quer te mostrar que Ele é Senhor e Deus na sua vida. Deus quer transformar não só a sua vida, mas através da sua vida, a sua casa. Se dedique a buscar o Senhor. Se dedique a compreender que o Senhor pode fazer muito mais. Que a obra que Ele começou é perfeita. Mas muitas das vezes nós passamos por processo. E o processo na nossa vida, às vezes, é difícil. E é necessário para que nós possamos tirar tudo de nós. Para colocarmos mais dele. Para que nós possamos fazer com ele, como João Batista disse. Que eu diminua para que ele cresça. Querido, Jesus te ama. Ele passou pela cruz do Calvário para levar o meu e o seu pecado naquela cruz. Para poder hoje nós termos vida e vida com abundância. Para nós podermos entender que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Ele foi glorificado nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Então acredite, Jesus te ama. E Ele pode sim mudar a situação e a história da sua vida. Vamos dar crédito à voz do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos render, nos prostrar e permitir que Ele trabalhe no nosso coração, tirando tudo aquilo que impede de que nossos olhos estejam voltados aos céus, de que o nosso coração esteja firmado na presença. Vamos deixar que Ele transforme a nossa vida. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido agora a entregar, a confessá-lo como Senhor e Salvador, a se render e se prostrar diante dele, porque ele é fiel. Essa viúva, chegando nos finais dos dias que Elias estava hospedado em sua casa, ela passou por um processo mais duro, porque ela viu a morte do seu filho. E ali, ela se rende por completo e ela entrega o menino na mão do profeta e diz para ele: o que eu tenho contigo? O meu pecado foi lançado em rosto. Ela sabia da sua situação miserável como ser humano. E naquele momento Elias ali trabalha em favor da vida dela. E leva a criança e coloca no seu leito. E ora e clama e Deus responde novamente. Porque Deus não muda, querido. Deus não falha. Deus continua sendo o mesmo. Nele não há variação de sombra. Entregue-se ao Senhor. Confie no seu poder. Busque a sua face. Creia que Ele é galardoador dos que amam, dos que o buscam. E permita Ele trabalhar.
Eu sei que em momentos de dificuldade a gente tende a ficar revoltado, tende a ficar nervoso, tende a ficar com medo, tende a ficar frustrado, mas não perca a tua fé, não perca a confiança no poder do nome do Senhor. Creia que Ele vai operar milagres, prodígios e maravilhas, não por quem você é, mas por quem Ele é. Porque Ele é fiel e Ele é justo. Ele é Senhor e Ele é Deus. Olha como está escrita a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a seguir. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Querido, creia, Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Eu te convido a meditar nessa palavra. Eu sei que as coisas estão difíceis, que o momento está difícil e que a esperança às vezes está como a dessa mulher, está se acabando. E você não tem mais objetivo, você não tem mais esperança nas coisas por causa da situação adversa ser muito intensa. Mas faça como essa mulher. Ouça a voz do profeta, ouça a voz do Senhor. Creia que Ele pode transbordar na sua vida as suas bênçãos. Creia que Ele pode entrar nesse problema e transformar para a honra e glória do nome dEle. Deus é fiel, querido, Ele não muda, Ele não falha, Ele continua sendo o mesmo. Jesus, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, se Ele pôde vencer o mundo, foi para nos mostrar que através dEle e nele e por Ele nós podemos vencer. Eu sei que quando nós olhamos a dificuldade, quando nós olhamos o problema tão de perto, às vezes é quase que impossível entender que vai haver mudança, que vai haver transformação, que vai haver libertação, que vai haver cura. Mas nós temos que crer não que nossos olhos estão vendo, não que nós sabemos com o nosso entendimento, nós temos que crer no sobrenatural, no impossível, no poder do nome do Senhor. Eu te convido a meditar nessa palavra, a ler ela no dia de hoje por completo. Se você continuar dando a leitura dessa palavra, você vai ver que aconteceu uma coisa ainda muito pior. O filho dela morreu. E quando o filho dela morre, agora ela não fala só a sua verdade natural, ela fala a sua verdade espiritual. E ali Deus trabalha. E ali Deus renova. E o último versículo diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando Deus restaura a saúde do seu filho, quando Deus devolve a saúde do seu filho, ali ela entende quem é o Deus de Elias e quem é Elias. E ela crê no nome do Senhor. Eu te convido a acreditar nessa palavra e a buscar a face do Senhor, porque Ele é fiel para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Te convido a meditar nessa palavra no dia de hoje e a se posicionar em Cristo. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o meu objetivo. Levar a palavra a toda criatura, para que aqueles que crêem sejam salvos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.